Entrevista. São 9 horas mais 20 minutos, 9h20 agora. Com muito prazer, hoje nós conversamos ao vivo e exclusivo com o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Governador, prazer imenso receber o senhor nesta data, que é uma data tão emblemática e tão especial para a Cruzeiro FM. Tudo bem com o senhor, governador? Completamos hoje 30 anos e recebendo o senhor aqui com a gente. Pois é, estou muito feliz de estar com vocês aqui. Para nós, uma alegria muito grande prestigiar a Rádio Cruzeiro do Sul por esses 30 anos, né? A fundação aí no dia 11 de novembro. Então, a gente fazia questão de entrar aqui e dar esse abraço. Parabéns aí para todos vocês que fazem um jornalismo profissional, um jornalismo importante, né? Parabéns para o Douglas, para o Adriano, para o Fernando e também para o Alexandre Latuf. Por esse trabalho ímpar, por esse trabalho de informação, por esse trabalho importante para o jornalismo regional e aqui no nosso estado de São Paulo, que venham muitos anos aí pela frente. Governador, eu vou pedir para o senhor acompanhar um material que nós temos aqui, porque no primeiro dia, na primeira transmissão que nós tivemos da Cruzeiro FM, o então governador do estado de São Paulo, à época, Mário Covas, também participou. E 30 anos depois, nós temos um governador novamente participando com a gente. Então, essa homenagem também a esses 30 anos da nossa Cruzeiro FM. Nesse momento, ouviremos a mensagem do senhor governador Mário Covas. Senhor governador, qual a sua mensagem? A mensagem é de satisfação e de reconhecimento. Reconhecimento que, afinal, todo São Paulo e Brasil tem sobre a dimensão cultural de Sorocaba, o progresso material lá ocorrido. A inauguração de mais uma rada acrescenta um instrumento na mídia, uma mídia sempre muito bem informada, muito fiel aos acontecimentos. Eu tenho tido o privilégio e a honra de participar dela em sucessivas oportunidades, mesmo quando eu estava em Brasília. Isso acontecia pelo menos 2, 3 vezes por semana. E para mim é um motivo de muita satisfação saber que em Sorocaba uma rádio adicional vem se incorporar no corpo de instrumentos de divulgação lá. Isso nos faz cada vez mais consolidar a ideia da dimensão de Sorocaba, dimensão cultural, dimensão política, afinal, a dimensão como estrutura urbana que é capaz de compreender o seu papel no desenvolvimento de São Paulo e do Brasil. Um áudio histórico, governador Tarcísio de Freitas, para a gente relembrar, né, e fazer essa ponte. 30 anos atrás nós tínhamos o governador Mário Covas e hoje temos aí o prazer de conversar com o senhor, um marco realmente para a nossa Cruzeiro FM. Olha, para mim é um motivo de extrema felicidade ouvir esse áudio aí do governador Mário Covas. Eu digo sempre que o poder é como uma corrida de revezamento. A gente recebe o bastão de alguém que correu muito, a gente vai pegar esse bastão, vai tentar correr o melhor que a gente pode para passar esse bastão lá na frente para alguém que vai chegar aqui e vai procurar fazer também melhor do que a gente fez. E para nós é uma responsabilidade muito grande assumir o estado que foi governado por gente tão competente, por gente tão boa no passado. E para mim o Mário Covas é um dos grandes governadores da história deste estado, um governador que pegou um estado em dificuldades financeiras, teve uma visão moderna, uma visão disruptiva, entregou muito, fez muito, promoveu a infraestrutura, fez o que devia ser feito naquela época e se o estado de São Paulo tem a grandeza que tem hoje, deve muito à gestão Mário Covas. Então, poder ouvir esse áudio me deixa muito feliz e mostra o tamanho da nossa responsabilidade de suceder governadores como foi o governador Mário Covas. E aí é legal saber que o Mário Covas tá na história, tá marcado para sempre na história da Rádio Cruzeiro do Sul. Lá na frente, daqui a 20 anos, quando a rádio estiver completando 50 anos, esse áudio vai vir de novo para o ar. Quando estiver lá na frente, fazendo 100 anos, esse áudio vai vir de novo para o ar. Então, realmente é a história que está aí presente. Governador Adriano Castor aqui falando com o senhor, bom dia, muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro. Aí o senhor faz um depoimento falando de passar o bastão, e aí o jornalista ele começa a se aguçar, né? Porque a pergunta de R$1 milhão ou $1 milhão, como a gente faz a brincadeira, é: o governador vai passar o bastão para alguém ou o governador vai continuar correndo com o bastão no estado de São Paulo? Olha, isso depende muito da população de São Paulo, né? Que ela vai dizer no que vem. A nossa ideia é continuar correndo por aqui, a gente está procurando fazer o melhor trabalho possível, estamos entregando o máximo de energia, o máximo de empenho, as equipes estão todas dedicadas a fazer o melhor em prol de um projeto. A população nos deu uma grande confiança, né, quando
entregou os votos e nos deu esse crédito. A gente está procurando fazer o melhor que a gente pode. Observem que a gente tem algumas marcas que a gente se orgulha. Por exemplo, nós vamos quebrar o recorde de cirurgias no estado de São Paulo. O maior número de cirurgias já feitas na história. São Paulo fazia, em média, 700 mil cirurgias por ano. A gente vai fazer 1.400.000 cirurgias neste ano. É o dobro do que fazia quando a gente chegou. Isso graças à tabela SUS paulista, graças ao incentivo de gestão municipal. A gente tem outra marca, o maior programa de habitação da história. São Paulo entregava geralmente de 20 a 30 mil unidades habitacionais a cada período de 4 anos. A gente já entregou 73 mil. Eu tenho 114 mil unidades em obra e partindo para a contratação de mais 42 mil unidades. Então a gente vai superar as 200 mil unidades ou em execução ou já entregues. Então são muitas famílias realizando esse sonho da casa própria. A gente está fazendo o maior investimento em saneamento básico da nossa história. Então vamos universalizar o saneamento nos 371 municípios alcançados pela Sabesp e com o programa Universaliza SP a gente quer investir mais 100 bilhões de reais em saneamento naqueles municípios que não são Sabesp. A gente comemorou esse ano uma redução da mancha de poluição do Tietê de 34 quilômetros, mais 875 mil famílias que receberam a sua ligação, a sua coleta e tratamento de esgoto. A gente está tratando 5 bilhões de litros de esgoto a mais por mês, e isso é extremamente relevante. A gente celebra também a retomada dos transportes ferroviários, um grande programa de investimentos. A gente está fazendo aí, a gente imaginava contratar 220 bi de investimentos com iniciativa privada, já contratamos 370 bilhões de investimentos. A gente vai ter agora um novo centro administrativo de São Paulo. A gente celebra a extinção da Cracolândia, depois de 30 anos aí, a cidade de São Paulo sofrendo com isso, e aí um trabalho organizado, um trabalho que envolveu a aliança de várias políticas públicas. Então, nos dá uma história para contar. Eu acho que isso entra na literatura de outras cidades que enfrentaram cenas abertas de uso, né? E a gente teve aqui um sucesso muito grande. A gente celebra os menores indicadores criminais desde o início da série histórica, desde 2001. Então, acho que tem algumas marcas que são interessantes e a nossa ideia é continuar apresentando essas marcas. Nós temos grandes projetos pela frente. Eu diria que as maiores entregas viriam num possível segundo mandato e a gente quer ver vários projetos que estão em andamento hoje, chegando na sua conclusão. Então essa continuidade é importante e óbvio, nosso papel é lá na frente entregar também esse bastão para alguém que vai assumir o governo do Estado de São Paulo e vai poder contribuir com o São Paulo, fazer ainda melhor do que a gente está fazendo, e a gente espera que esse Estado continue sendo sempre a locomotiva do Brasil. Bom dia, governador Fernando Guimarães falando, prazer falar com o senhor mais uma vez. O sorriso do senhor na resposta do Castor já meio que entrega, né? E depois de tantas obras que o senhor já está divulgando aí, já deixa o paulista com gostinho de quero mais. Parece que esse bastão vai continuar por aqui, né, governador? Aproveitando a pergunta, falando da área da saúde, nós tivemos com a Maristela Ronda, presidente do Seconce, ontem aqui no Jornal da Cruzeiro, e ela falou sobre obras de reforma do pronto-socorro do Conjunto Hospitalar de Sorocaba, no nosso regional, e também da aquisição de 2 aparelhos, um PET scan e também uma ressonância magnética. Qual é a situação hoje, governador, do CHS aqui em Sorocaba? Olha, esses projetos estão em andamento. A gente fez a liberação aí de 26 milhões de reais para esse investimento. Nós autorizamos, né, a aquisição da ressonância magnética e do PET scan. Imagina a situação. Sorocaba sendo esse grande polo que é, um polo tecnológico, um polo de saúde, né, que tem nós temos hospitais de referência, né, o Adib Jatene, a Santa Casa, o Conjunto Hospitalar de Sorocaba, né, atende aí uma quantidade enorme de municípios. A gente está falando de quase 3 milhões de pessoas que estão na área de influência desses hospitais e não tinha, por exemplo, o PET scan. As pessoas que precisam fazer esse exame, precisam fazer o diagnóstico, e a gente sabe que na luta contra o câncer, quanto mais rápido for o diagnóstico, melhor o prognóstico. Então, as pessoas tinham que vir a São Paulo para fazer esse exame, isso não fazia o menor sentido. Então, nós autorizamos isso. O que a gente está na fase agora de obra civil para acomodar estes aparelhos. Esse recurso já está à disposição, já está liberado. Então, logo essas obras fiquem prontas, a gente vai poder colocar os equipamentos, né, para que esses equipamentos possam atender a população o mais rápido possível. A ressonância e também a tomografia PET scan.
Governador, com relação ainda a essa questão da saúde, nós temos aqui em Sorocaba uma ampla, um anseio muito grande da população com relação à medicação, os remédios principalmente que deveriam ser fornecidos gratuitamente nas unidades básicas de saúde. E aí a gente sabe que existem, nessa gama, existem medicamentos que deveriam ser fornecidos pelo município, pela União, mas também há situações de medicamentos que deveriam ser fornecidos pelo Estado de São Paulo. O senhor tem acompanhado isso com o secretário Eleusis, tem acompanhado essa questão também com a Prefeitura de Sorocaba em relação a essa distribuição de medicamento? O que a gente pode falar para a população de Sorocaba neste momento com relação aos medicamentos, principalmente vindos do Estado de São Paulo? Olha, nesta semana, né, agora a gente teve aí a entrega de 765 mil itens, né, de medicamentos. A gente está entregando também 272 mil itens para tratamento de diabetes, que é uma coisa importante. A gente está falando de insulina, agulhas, equipamentos para infusão. A gente também entregou aí quase 2 mil itens para o tratamento oncológico e a nossa ideia é sempre acelerar a entrega desses medicamentos. Uma questão que a gente tem conversado muito com a Secretaria de Saúde é que a gente tem que entender que entrega, dispensação de medicamento não é uma questão de saúde, é uma questão de logística. Então a gente precisa arrumar a logística para que esse medicamento chegue mais rápido ao cidadão. E como é que a gente pretende fazer isso? Usando realmente a capilaridade dos municípios. Então a ideia é estabelecer bases municipais onde os municípios atuem de fato em parceria com o Estado, substituindo até as farmácias do Estado, ou seja, o Estado funcionando como um grande centro de distribuição, entregando diretamente nas várias farmácias dos municípios e a gente possa aproximar a entrega desse medicamento para o cidadão, aumentando os nossos pontos de distribuição. Então é como se a gente fizesse uma incorporação aí da rede de farmácias municipais à rede estadual. Então trabalhar em mais sinergia. A gente está aumentando a quantidade de funcionários que vão fazer dispensação de medicamento aí em Sorocaba, para que a gente possa ter mais gente e acelerar a entrega desses medicamentos. E lógico, como o SUS é tripartite, a gente sempre depende também do recebimento de alguns medicamentos do governo federal. Então, por exemplo, quando a gente fala em medicamento para diabetes, a gente fala em insulina, a gente tem que receber do governo federal para poder fazer a entrega aí na ponta. Então, cada ente tem a sua responsabilidade. Então, nós estamos procurando acelerar e otimizar contratações, fazer aquilo que nos cabe e aumentar os nossos braços de distribuição, melhorar a nossa logística, entendendo que esse problema realmente é um problema de logística. A gente melhorando a logística, esse medicamento vai chegar mais rápido ao cidadão. Então, outra coisa é a questão do aprimoramento das nossas plataformas digitais para que o cidadão possa ter uma maior previsibilidade, possa agendar a sua entrega sem a necessidade de estar na fila. Então, isso vai passar por um incremento do próprio app que a gente já tem para que esse medicamento possa chegar de uma forma mais célere aí no cidadão. A gente falando de saúde, obviamente, fica aqui o abraço do Padre Flávio Miguel Júnior para o senhor, gestor da Santa Casa, e também o abraço do nosso presidente Alexandre Latuf, também recebeu o abraço de ambos aí no Palácio do Governo em São Paulo. Adriano Castor. Vamos lá, governador. Inclusive o senhor elogiou o Padre Flávio numa recente entrega, né, de um repasse, né, que foi feito aí da tabela SUS paulista. O senhor usou até o Padre Flávio como exemplo aqui na cidade de Sorocaba. Mas ainda vou ficar em saúde, governador, porque eu tenho uma pergunta aqui da Mara e da Cleide, e também eu já repasso essa pergunta porque são funcionários do Estado que utilizam ali o IANSP. São mais de 17 mil credenciados em Sorocaba e ainda tem essa possibilidade, tem ainda muitos problemas no IANSP aqui na cidade. O senhor está atento a essa situação, governador, a respeito do IANSP? Até também complementando, Castor... Tem seus dependentes também, né? Muita gente questiona se não há possibilidade de ter uma situação de um pronto atendimento na cidade de Sorocaba, mais voltado ao IANSP. Nós temos, obviamente, os hospitais credenciados que fazem esse atendimento, mas, de repente, um pronto atendimento também do IANSP na região de Sorocaba. Olha, a gente quando fala em IANSP, a gente tem que sempre se preocupar com a questão da sustentabilidade financeira e como que a gente vai fazer com que o IANSP tenha uma maior rede de credenciados, que é isso que, ao fim e ao cabo, vai proporcionar a melhoria no atendimento daqueles servidores que usam o IANSP.
A gente tem feito convênios com vários hospitais de referência, com várias clínicas, a gente tem uma quantidade bastante grande de credenciados aí em Sorocaba. E o que a gente imagina fazer? Como a Tabela SUS tem sido um sucesso na filantropia, e aí um grande abraço ao Padre Flávio, que realmente faz um trabalho maravilhoso na frente da Santa Casa aí de Sorocaba, e a Santa Casa que tem contado aí com os recursos da Tabela SUS Paulista, a nossa ideia é transpor a Tabela SUS Paulista também para a remuneração dos procedimentos do IANSP. Por que isso é interessante? Porque equipara a remuneração que outros planos de saúde dão para outros estabelecimentos. Isso aumentaria a nossa quantidade de convênios e vai favorecer, vai possibilitar que a gente atenda mais pessoas. Isso tem um efeito melhor do que abrir o pronto atendimento. Por quê? Porque o pronto atendimento acaba representando um custo maior. E a gente sempre tem que pensar sempre na sustentabilidade financeira do IANSP. Porque o IANSP é um plano relativamente barato, atende uma quantidade bastante grande de pessoas, de familiares, e se a gente não cuidar da sustentabilidade financeira, essa engrenagem não vai funcionar. Então, o que a gente imagina fazer? Aumentar o repasse para o IANSP via Tabela SUS Paulista e remunerar credenciados com a Tabela SUS Paulista, que aumentaria aí a quantidade de estabelecimentos credenciados e proporcionaria um atendimento melhor, um atendimento mais célere. Então, mantendo o custo que nós temos hoje para o servidor, essa diferença para a Tabela SUS Paulista seria dada pelo Estado e a gente conseguiria aumentar a capilaridade, aumentar a quantidade de atendimentos pelo aumento da quantidade de credenciados. Valeria mais a pena, então, ser credenciado IANSP, recebendo a remuneração via Tabela SUS Paulista. Governador, só queria inverter um pouco também a entrevista, falar de duas situações. Uma que chama a atenção aqui de muitos ouvintes, perguntando sobre a sanção do PLC, o projeto de lei complementar 135, referente à Polícia Militar, se já está a pé de sancioná-lo. E também tem uma pergunta aqui de Donizete também, aqui em Sorocaba, com relação aos pedágios. No caso de quem não tem celular e não tem acesso à internet, como fazer para poder pagar ou efetuar as tarifas cobradas pelos free flow ou pelos pedágios? Olha, veja, a gente está procurando aí fazer o máximo de adaptações nos sistemas para que esse pagamento do pedágio seja o mais simples possível para o cidadão. Por exemplo, para quem tem um tag, a cobrança é automática, então não precisa entrar em nenhum sistema. Para quem já tem um cartão de crédito cadastrado também, não precisa entrar em lugar nenhum, a cobrança vem automática. Inclusive, quem cadastra o cartão de crédito tem o mesmo desconto do TAG, porque quem tem o TAG tem um desconto de 5% na tarifa. E para quem está cadastrando também o cartão de crédito, ou seja, não vai ter a necessidade de estar entrando na internet, também vai ter esse pagamento aí automático e com desconto que é dado pelo mesmo desconto do TAG. Isso é interessante também para a pessoa sempre ter aquele desconto do usuário frequente, né, que é um desconto adicional. E, obviamente, para quem não vai usar nem celular nem sistema, tem os postos de atendimento das concessionárias, onde ele também vai poder fazer esse pagamento. Com relação ao PLC 135, nós não recebemos ainda da Assembleia Legislativa o PLC. Quando for recepcionado, obviamente, isso vai ser analisado. São 9h mais 38. Nós estamos conversando com o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Governador, ainda falando sobre essa questão da infraestrutura, o Fernando Guimarães trouxe a questão dos pedágios. E uma das questões que chegam muito também aqui ao jornalismo da Cruzeiro FM com relação a todas as instalações que devem ser feitas nas rodovias que cortam a nossa região. Nós tivemos aí recentemente, então, essa concessão para a CCR Sorocabana, que deve e que vem fazendo o seu trabalho ao longo das rodovias, principalmente Raposo Tavares, Castelo Branco e algumas outras rodovias, mas, por exemplo, um dos anseios é o alargamento da Castelinho, que é uma rodovia importante que faz a ligação entre Sorocaba, Itu, o aeroporto de Viracopos, também com a rodovia Castelo Branco, e é uma via que precisa, assim, dessa maior energia por parte aí, tanto do governo do estado, quanto, nesse momento, da CCR Sorocabana. Há investimentos previstos para este trecho específico, para quando esses investimentos estão previstos e o que a gente pode esperar em relação a esse trecho, principalmente da Castelinho, governador? Olha, a gente vai ver aí muitos investimentos acontecendo. Essa Rota Sorocabana tem uma previsão de 9 bilhões de reais de investimentos. Então, a gente tem muita coisa importante que vai acontecer, né? Nós temos aí
uma faixa adicional em toda a Raposo Tavares, a gente tem a questão da duplicação da Bugiro Nacal, nós temos o contorno de Piedade, nós temos aí todos os investimentos na Serra de Itapiraí, né? E nós temos, obviamente, nós temos aí a obra que está sendo feita lá em São Roque, de duplicação, que vai ser essa ligação da Castelo com a Raposo, uma obra importante. E nós temos as intervenções previstas na Castelinho. A Castelinho vai receber prioritariamente, isso está no rol de obras prioritárias, uma faixa adicional na primeira rodada de investimentos, e nós temos uma segunda rodada de investimentos, onde uma nova faixa também vai ser feita. Então, nós vamos ter 2 rodadas de investimentos. Essa primeira rodada deve acontecer no 3º ou 4º ano do contrato, e a gente vai ter, então, essa faixa adicional, além de todas as intervenções, por exemplo, no acesso a Charuri, nós vamos ter aí a questão dos investimentos no acesso ao distrito. Então, tem muitos investimentos previstos para melhorar a fluidez. A gente vai completar movimentos de acesso a Raposo Tavares, que hoje causam gargalos, causam retenção de tráfego, então alargamento de obras de arte especial, alargamento de viadutos, para que a gente possa ter uma maior fluidez no trânsito aí em Sorocaba, que a gente sabe que as rodovias viraram avenidas da cidade e a gente precisa de intervenções importantes para melhorar a mobilidade urbana. Governador, eu acompanho muitas das suas coletivas. Eu gosto quando o senhor dá uma risadinha, porque quando a gente faz uma pergunta, você dá uma risadinha, a gente já meio que interpreta assim, que uma resposta vem ou positiva, ou o senhor está tentando ali, dá uma esquivada da pergunta. Tem 2 situações aqui em Sorocaba. Primeiro, deputada Simone Marqueto, ela falou que não vai mais disputar as eleições como deputada ou qualquer cargo eletivo. Existe um comentário, e ela já fez parte da sua equipe de transição quando o senhor venceu a eleição do governo do estado, e ela fez parte da sua equipe de transição. Existe um comentário que ela pode agregar ao senhor num mandato de continuidade no governo ou lá candidatura à presidência da República. Gostaria de saber do senhor se é verdade. E uma segunda pergunta, se o senhor me permitir, o senhor tem uma indicação também ao Tribunal de Contas. E neste caso, seria o deputado Carlos César, que era aqui da cidade de Sorocaba? Bom, boas perguntas, né? A primeira delas, né? A Simone Marqueto é um grande quadro, é um quadro aí que faz um trabalho brilhante, faz um trabalho muito forte em prol da família e em prol de toda a região de Sorocaba, tem nos ajudado bastante com recursos, tem sido uma deputada de destaque, teve um papel fundamental, por exemplo, na questão do Hospital Regional de Itapetininga, que já está em obras, a gente está falando de mais de 250 leitos aí para a região. Isso vai ser muito importante, porque vai agregar, né, parte dessa demanda, às vezes até do Alto Vale do Ribeira, que vai para lá e, de certa forma, vai descomprimir os hospitais aí de Sorocaba. Então, todos os municípios da região sudoeste, vai ser uma grande referência na região sudoeste e vai aliviar um pouco da demanda em Sorocaba. E ela teve uma participação expressiva nisso. Uma pessoa que tem muita experiência política, que tem muito trabalho em prol do estado de São Paulo e pode sim, obviamente, agregar uma futura equipe. Sem sombra de dúvida, a gente sempre vai olhar com muito carinho pela qualidade, pelo gabarito que ela tem. Embora a gente não tenha conversado sobre isso, mas é sempre uma pessoa para ter no radar, porque tem entusiasmo, tem paixão no que faz com alegria, tem se dedicado muito ao nosso estado e tem muita bagagem. E, de fato, tem já um consenso na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Essa próxima vaga é uma vaga da Assembleia Legislativa. Nós temos isso acordado, tem o nosso aval aqui para que o deputado Carlos César seja, de fato, o próximo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E eu tenho certeza que tá muito azeitado esse negócio, está muito adiantado para que ele realmente possa substituir o conselheiro Sidney Beraldo, que vai chegar na idade limite, portanto vai se aposentar, e que fez um grande trabalho ao longo da sua história no Tribunal de Contas, tem um legado, e sempre é uma responsabilidade para nós, quando a gente pensa no nome para o Tribunal de Contas, manter o tribunal como ele é, porque o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é um tribunal muito técnico, é um tribunal muito parceiro, é um tribunal que orienta muito o Estado, os gestores do Estado, orienta muito os prefeitos. Então, é um tribunal que está sempre olhando, ao fim e ao cabo, o melhor interesse público, sempre olhando a política pública que vai chegar para o cidadão com qualidade. Então, ao longo da história, o tribunal contou com grandes quadros e a gente precisa manter
essa tradição de ter grandes quadros, e eu tenho certeza que o deputado Carlos César é um grande quadro, tem muito preparo, tem muita bagagem, e sendo alçado ao Tribunal de Contas do Estado, vai manter essa tradição, e deve ser, sim, o próximo conselheiro. Governador, para a gente já caminhar para o final deste bate-papo, já agradecendo, obviamente, a sua participação aqui conosco, na última quinta-feira a cidade de Sorocaba foi acordado com uma ação da Polícia Federal que trouxe alguns transtornos para todo o município. E dentre estas ações da Polícia Federal, dessas investigações, 2 pessoas acabaram presas e o prefeito de Sorocaba, prefeito Rodrigo Manga, acabou sendo afastado do cargo por 180 dias. Como é que o senhor recebeu a notícia do afastamento do prefeito agora afastado, Rodrigo Manga, aqui das suas funções em Sorocaba? O senhor conversou com o prefeito Rodrigo Manga? Como é que o partido do senhor, o Republicanos, por meio aí do presidente Marcos Pereira, tem agido em relação a essa situação do afastamento do prefeito Rodrigo Manga? Olha, é uma situação que preocupa, a gente lamenta muito, né? Porque a gente está falando de um município super importante, é uma situação que a gente precisa acompanhar com muito cuidado. A gente não pode nunca esquecer o princípio da presunção da inocência, então acho que ele vai ter aí a oportunidade de prestar os seus esclarecimentos. Nós tivemos uma situação semelhante recentemente, que foi o afastamento do prefeito de São Bernardo do Campo. E a gente vai proceder com Sorocaba da mesma forma que a gente procedeu com São Bernardo do Campo. E nessas horas, a gente não olha partido, a gente olha o interesse do cidadão. Então, naquele momento, a gente prestou todo o apoio à vice-prefeita, é o que nós vamos fazer agora. Então, nós temos o vice-prefeito que está no exercício do mandato de prefeito, nós vamos prestar todo o apoio, ele vai contar aqui com as portas do governo do estado abertas, a gente vai continuar trabalhando com Sorocaba, continuar trabalhando com o cidadão, porque para nós, e tem sido uma máxima no nosso governo, a gente não olha partido. O Manga é do meu partido, o Manga foi uma pessoa lá atrás, ainda na campanha, que me acolheu, que me deu todo o apoio, mas independente disso, nós vamos apoiar e nós vamos ajudar o prefeito que estiver no mandato. Foi assim que nós fizemos em São Bernardo do Campo, então a prefeita Jéssica lá, que assumiu temporariamente, contou com todo o nosso apoio, com todo o nosso suporte. Agora houve uma decisão da Justiça para que o prefeito de São Bernardo do Campo retorne ao mandato, então, retornando, agora o prefeito de volta ao mandato também vai contar com o nosso integral apoio, e a gente tem agido dessa forma. Se você olhar, nós fizemos aí a caravana 3D em Sorocaba, então nós fizemos um acolhimento dos prefeitos, nós entregamos recursos, convênios para os prefeitos, para as prefeituras, e nenhuma prefeitura deixou de receber um convênio, um amparo do governo do estado. E aí, quando a gente atende as demandas que chegam para nós, a gente não está olhando cor partidária, não interessa o partido do prefeito, interessa o interesse do cidadão. Se aquela demanda chega por meio de um prefeito que está exercendo aquele cargo, né, que foi legitimamente eleito ou assumiu de uma forma legítima também em função de qualquer situação, ou seja, estava na linha sucessória, ele vai contar com o nosso integral apoio, porque o que interessa para nós é atender o cidadão de Sorocaba na questão educação, na questão saúde, na questão mobilidade, na questão segurança, e não vai ser diferente. Então, podem ter certeza que Sorocaba não vai ficar desamparado, o governo do estado vai trabalhar com Sorocaba, vai continuar trabalhando, independente de quem estiver à frente da prefeitura. Então, vamos aguardar o curso das investigações. Eu entendo que agora nosso papel é apoiar muito o vice-prefeito, apoiar muito ele no exercício do seu mandato, ele vai contar com o nosso integral apoio, e lá na frente vamos ver o que vai acontecer. Se houver responsabilidade, que haja responsabilização, se não houver responsabilidade, que tudo seja esclarecido. Governador do estado de São Paulo, governador Tarcísio de Freitas, mais uma vez, nosso melhor muito obrigado nessa data tão especial, 30 anos da Cruzeiro FM. Seco para o senhor, afinal de contas, são 2 disputas importantes. Palmeiras ou Flamengo? O senhor que é flamenguista, temos aí um campeonato brasileiro decidido aí por Palmeiras ou Flamengo e uma Libertadores. Palmeiras ou Flamengo, governador? Eu não vou falar isso, por isso que eu disse que aqui em São Paulo eu torço pela Portuguesa, né? Minha mãe é portuguesa, enfim, o pessoal sabe que eu sou flamenguista, né? Então tem essa paixão com o Flamengo, mas o que o Palmeiras faz e entrega é absolutamente impressionante. Você sabe que eu mandei uma mensagem para a presidente do Palmeiras depois do jogo contra a LDU,
porque eles perderam de 3-0 lá em Quito, e aquele jogo de São Paulo, o jogo do Allianz, foi absolutamente sensacional. Aquela vitória de 4-0 foi de encher os olhos. Então, para quem gosta de futebol, quem gosta teve que aplaudir, e o choro do Abel ali no campo diz muito, né, do que foi aquele jogo. Então é algo impressionante. Então o Palmeiras é um time de muita fibra, é um time que não desiste nunca, e é um time que os adversários obviamente respeitam muito, né? Então a gente tem muito respeito. Nós perdemos a última final de Libertadores para o Palmeiras, né, em 2021. Dói, viu? Nossa, como dói. Mas tudo bem. E aí, obviamente, vamos torcer para que vença o melhor. Um abraço, obrigado mais uma vez pela entrevista. Microfones da Cruzeiro FM sempre abertos para o senhor. Uma boa semana. Olha, muito obrigado aí pela deferência, parabéns Douglas, né, Adriano, Fernando, parabéns ao Alexandre Latuf e parabéns aí ao Padre Flávio que faz esse grande trabalho. Mas parabéns para todos vocês, para toda a equipe da Cruzeiro do Sul, da Fundação, do Jornal Cruzeiro do Sul, que Deus continue abençoando a trajetória de vocês, que vocês continuem fazendo a diferença, e muito obrigado, porque sempre é muito bom conversar com vocês.